Queria que você abrisse em Romanos 6, antes da gente continuar esta oração, para você ver de onde o bispo tirou essa mensagem que ele deu aqui no vídeo. O porquê que nós afirmamos que o batismo é o sepultamento da velha criatura. Veja aí, Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Veja bem, olhe para mim, por favor. Se você puder chegar na sua casa hoje ou durante a semana, ler os capítulos anteriores, você vai reparar que Paulo estava falando sobre a graça, a misericórdia de Deus. Inclusive, 2 versículos antes, ele afirma que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele estava explicando que, por maior que tenha sido o pecado da pessoa, a graça, a misericórdia de Deus sempre vai ser maior do que o pecado dela. E para quem Paulo estava dizendo isso? E hoje o Espírito Santo diz, para aquelas pessoas que pensam assim: o que eu fiz é grave demais, eu fiz tantas coisas que eu acho que nem Deus me perdoa, porque ela pensa que o pecado dela foi tão grande que Deus não pode perdoar ela. Mas o que a Bíblia diz é que quanto maior é o pecado dela, maior é a misericórdia de Deus, maior é a graça de Deus. Por isso Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Só que, ao dizer isso, o que algumas pessoas estavam fazendo? Pensaram o seguinte: bom, então quanto maior for os nossos pecados, maior é a graça dele, então vamos pecar. Porque quanto mais nós pecarmos, mais amoroso, mais misericordioso ele vai ser conosco, a sua graça, a sua misericórdia vai aumentar mais ainda. E é então quando Paulo disse: como viveremos no pecado se morremos para ele? Paulo disse: não, negativo. Esse pensamento é diabólico. E eu sei que pode parecer até um absurdo para nós hoje pensar assim, mas eu estava comparando aqui hoje de manhã, e você vai entender, você vai concordar comigo. Você já viu aquela criança que ela diz assim: meu pai me ama tanto, minha mãe me ama tanto, que eu sei que eu posso fazer o que for, ela sempre vai me perdoar. E às vezes, quando não tem a atenção do pai, o que ela faz? Ela começa a fazer coisa errada para chamar a atenção. Faz coisas que o pai não gosta, que a mãe não gosta, só para ter o quê? Mais atenção. Não é? Não parece absurdo? Mas é o que as crianças fazem. E era o que os cristãos da igreja de Roma estavam fazendo. E não é só as crianças, não. Você quer ver um exemplo? Você conhece aquela pessoa que foi traída ou foi abandonada em um relacionamento, e ela diz assim: aí ela arruma um outro namorado, um outro relacionamento, coloca nas redes sociais, faz de tudo para outra pessoa ver, só para chamar o quê? Atenção. Ela não quer nada com aquela pessoa que ela está ali naquele relacionamento, mas ela está usando aquele relacionamento só para chamar a atenção da outra pessoa. Não parece um absurdo? Mas não é o que as pessoas fazem. Portanto, eles estavam pensando isso. Bom, não importa, a gente pode pecar à vontade, que Deus sempre vai nos perdoar. Então é como se eles estivessem usando a graça como se fosse uma carta branca para eles fazerem o que quiserem. E aí foi quando então o Espírito Santo, usando Paulo, disse: de modo nenhum, versículo 2, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, leia em voz alta, por favor, assim andemos nós também em novidade de vida. Então Paulo disse para aquelas pessoas: não foi por isso que nós fomos batizados. Ele não estava falando com os incrédulos. A carta
de Paulo aos Romanos não foi lida lá no Coliseu, não foi lida lá nas ruas de Roma. Era uma carta dirigida para quem? Para os cristãos, para a igreja. Então ele estava se dirigindo a pessoas que na grande maioria já tinham sido batizadas nas águas. Então ele estava dizendo para elas o seguinte: bom, como é que vocês podem viver no pecado, se quando vocês foram batizados nas águas, vocês disseram que tinham morrido para o pecado? Então, se você morreu para o pecado já não pode mais viver em você. Embora, entenda, somos e sempre seremos pecadores por causa da nossa natureza humana. Mas ser pecador é uma coisa, viver no pecado é outra coisa. Eu posso ser um pecador e por isso estou sujeito a falhas e não sou merecedor de coisa alguma porque sei que sou pecador. Isso é uma coisa, mas outra coisa é eu saber que mentira é pecado e continuar mentindo, saber que a mágoa é pecado e eu continuar com aquela mágoa e não aceitar perdoar, saber que aquele vício é pecado e eu continuar vivendo no vício, me recusar a deixar aquele vício. Então, isso aí é uma coisa completamente diferente. Quem decidiu morrer para o pecado tem que estar disposto a deixar a vida de pecado nas águas do batismo. Por isso o bispo explicou que o batismo é o sepultamento. Quando a pessoa ela é mergulhada pelo pastor nas águas do batismo, está ali morrendo aquela velha criatura. A vida de pecado daquela pessoa está sendo sepultada naquelas águas. Mas não é só isso. Paulo faz aqui uma analogia, não só com a morte de Jesus, mas também com a ressurreição de Jesus. Porque Jesus, ele foi sepultado, mas o que aconteceu ao terceiro dia? Ele continuou lá dentro do sepulcro? Não, ele ressuscitou. Então, assim também, quando a pessoa desce as águas do batismo, significa a morte da velha criatura. Mas quando o pastor levanta aquela pessoa das águas do batismo, significa o nascimento de uma nova criatura, que a partir daquele momento, como está escrito aqui, passará a andar em novidade de vida. Porque se realmente a velha criatura morreu, eu não posso, você há de concordar comigo, eu não posso continuar pensando como a velha criatura pensava. Eu não posso me comportar como a velha criatura se comportava. Eu não posso mais viver como ela vivia, porque se eu continuar vivendo como ela vivia, significa que aquela velha criatura continua viva. Por isso que você, talvez você que já está há muitos anos na igreja, você já tenha se decepcionado com pessoas que se batizaram nas águas, mas continuaram fazendo coisas, as mesmas coisas de antes. Por quê? Porque houve a cerimônia do batismo, mas não houve o quê? O batismo. É como aquela pessoa que casa e continua vivendo a vida de solteiro. Então, ela só casou no papel, porque ela não vive uma vida de casado. Então tem gente que só se batizou no papel, vamos dizer assim, na cerimônia, mas ela não vive uma vida em novidade de vida. Amém? E o que mais? O que diz aí a palavra de Deus? Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Olha que coisa maravilhosa. E é aqui que está a vantagem daqueles que morreram para o pecado, é não ser mais escravo do pecado. Há pessoas que elas consideram a vida do cristão uma vida presa, uma prisão. Há pessoas que dizem assim, eu me lembro, quando eu me converti com 14 anos, meus amigos diziam, você tem que aproveitar, você tem que curtir a vida, quando eles me chamavam para ir para lugares que eu não queria ir, fazer coisas que eu não queria fazer. Você está perdendo a sua vida, você está deixando, você está ficando bitolado, você está ficando uma pessoa, fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça, porque eles olhavam para a minha vida, da igreja para casa, da casa para a igreja, do trabalho para casa, da casa para a escola, uma prisão.
Mas honestamente, prisão não seria a pessoa viver no vício e não conseguir largar ele? Prisão não seria a pessoa viver em vários relacionamentos e não conseguir ser feliz com nenhuma delas? Prisão não seria a pessoa viver com uma angústia, um vazio no seu interior e nenhum medicamento ser capaz de fazer ela ser feliz ou por um instante ter paz? Isso sim é prisão. Então nós éramos escravos do mundo, escravos do pecado. E o que Jesus fez? No seu sacrifício, Ele nos deu a oportunidade de, através do batismo nas águas, sepultar a velha criatura e ser livre para andar em novidade de vida. E agora, deixar de ser escravo do pecado para ser um servo de quem? Um servo de Deus. Amém? E Ele diz, porque aquele que está morto está justificado do pecado. O que Paulo quis dizer com isso? As culpas de quem morreu, morrem com ela. Se ela tinha dívida, ainda que hoje seja diferente, né? Se a pessoa morre e tem dívida, vão buscar dos que estão vivos, não é? Mas o morto mesmo não pode mais pagar suas dívidas, porque ele está o quê? Ou você já viu o agiota ir lá no cemitério, ô fulano, vamos, levanta daí, você está me devendo. Acontece isso? Morreu, as dívidas morreram junto. Ninguém pode reivindicar nada de quem está morto. Então, quando a pessoa morre para o pecado, morre para o mundo, as culpas, aquela culpa, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui assim, eu fui assado, elas morrem com ela. Aquilo que lhe fizeram, aquilo que lhe fizeram sofrer, as marcas que lhe causaram nela, também deixa de existir, porque aquela pessoa que foi magoada, foi traída, foi abusada, ela também morreu, e agora é uma nova criatura. E quando o diabo ainda tenta lembrar alguma coisinha, porque você na infância sofreu isso, porque você quando mais jovem fez aquilo, a pessoa que agora é uma nova criatura, ela diz, não fui eu quem fiz, não fui eu quem sofri isso, quem sofreu isso está onde? Está lá sepultado nas águas do batismo, porque eu agora sou uma nova criatura. Eu morri, aquela pessoa morreu, e eu ressuscitei como uma nova criatura para servir a Deus. Não é maravilhoso isso? Por isso, pessoal, que só não se batiza nas águas e só não morrem para o mundo quem ainda gosta do mundo. Quem diz assim, não, minha vida está maravilhosa, eu sou feliz, estou bem do jeito que estou. Então, essa pessoa vai matar essa vida para quê? Não é verdade? Então, ela está feliz no pecado, está feliz na vida que vive, gosta do mundo, então ela diz, eu não vou sepultar essa vida, eu gosto dessa vida, essa vida é maravilhosa para mim. Então tá bom. Jesus está ali oferecendo uma vida nova para ela, mas ela quer continuar com aquela vida. Por isso que há um ditado que diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Porque normalmente a maioria das pessoas só decidem entregar a vida velha quando ela já o quê? Se decepcionou com a vida velha. Quando ela diz, chega, eu já sofri muito e já fiz muita gente sofrer e eu estou cansado de ser essa pessoa, eu estou cansado dessa culpa, desse peso, dessa cobrança e eu quero matar essa pessoa que eu sou. Aí sim, ela vem nas águas do batismo e deixa aquela culpa e deixa aquela vida para trás. Quem entendeu, por favor? Não é maravilhoso? Veja só, ele diz ainda, versículo 11, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, em vosso corpo mortal, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, os membros do nosso corpo que antes serviam o pecado, agora servem a quem?
a Deus. Aquela língua que antes falava mal dos outros, que mentia, agora vai falar o que é justo, o que é verdadeiro, falar de Jesus. Aqueles olhos que antes julgavam e condenavam todo mundo, agora vão olhar para o próximo com bons olhos. Os pés que antes andavam nos lugares errados, nas noitadas, nos vícios, agora anda no caminho de Deus, na justiça. Aquela mente que antes só pensava coisas ruins, só pensava maldade ou promiscuidade, agora é uma mente pura, que pensa nas coisas de Deus. Aquele coração antes cheio de ódio, de vingança, agora é um coração puro, que é capaz de amar até quem lhe odeia. E às vezes essa mudança é tão grande que os outros dizem assim: fulano, você é tão boba. Você já foi chamado de boba alguma vez? Fulano, você é tão boba, as pessoas fazem as coisas para você e você não liga. Então quer dizer, bobo é quem liga? Aliás, bobo é quem não liga? Não, bobo é o que liga. Ou eu estou enganado? Então quer dizer que eu sou bobo por não ligar pelo que os outros falam de mim? E seria bobo se eu ficasse preocupado com isso. Quem nasceu de novo vive uma vida diferente. E tudo nela agora gira em torno de quem? De Deus. Só para concluir, eu queria que você lesse aquele versículo que está ali no ecrã, onde Paulo fala agora para outra igreja, para os Gálatas. Ele disse: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa gloriosa. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Jesus. Alguém pode pensar assim: mas, poxa, eu não posso viver para mim, eu tenho que viver para Jesus. Tem gente que vive para o Benfica. Eu não posso falar mal dele não, porque ele foi campeão ontem. Tem gente que vive em função dos amigos. Tem gente que vive em função do trabalho. E você acha que viver para Jesus é prejuízo? Olha só o que Paulo disse: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Leia agora, por favor. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A razão de Paulo viver agora por Jesus e não para ele era simples, porque Jesus viveu por ele. Agora eu é quem vivo por Jesus. Amém? Eu vou viver por ele porque ele viveu por mim. Eu vou morrer para este mundo porque ele morreu neste mundo por mim. Eu vou fazer a vontade dele porque ele fez a vontade do Pai por mim. E ele é mais do que o merecedor, porque com o sangue dele naquela cruz, ele me comprou como um servo dele. Ele me escolheu para viver nesse mundo para ele. Se eu não viver para ele, eu vou viver para alguém. Ou para mim, ou para os outros. Eu prefiro viver para quem? Para Jesus. E toda a minha vida ser em função de fazer a vontade dele. E pode ter certeza, não haverá nada que ele peça para você fazer que não seja, de alguma maneira, um benefício para você. Quando ele diz para você perdoar, o maior beneficiado não é quem é perdoado, é quem perdoa. Quando ele diz para você abandonar o vício, todos sabem o que os vícios fazem na vida das pessoas. Quando ele diz para você ter bons olhos, é porque você vive melhor tendo bons olhos do que com maus olhos. Quantas vezes, de repente, você já ficou envergonhado quando você pensava uma coisa de uma pessoa e quando você conheceu, não era nada daquilo. Então, viver com bons olhos é melhor. Quando ele diz para você se afastar das más companhias, você sabe que aquelas más companhias podem prejudicar, talvez estejam até a prejudicar seu casamento, sua família, seu futuro, você que é jovem. Então Deus não pede nada que não seja, no fundo, para o nosso próprio bem. Como o pai que não exige nada dos filhos por opressão, por ser um ditador com seus filhos, mas sim porque ele ama os seus filhos. E ele quer que os filhos façam aquilo que eles não querem. Os filhos não entendem, mas o pai, que conhece o que é melhor para o filho, diz: faça isso, meu filho, porque lá na frente você vai ver que eu tinha razão.
Então, quando eu obedeço a palavra de Deus e vivo para Ele, Ele pede para que a gente viva para Ele, porque Ele quer o nosso bem. Amém? Portanto, se você deseja, você reconhece, eu ainda não morri para este mundo, eu estou dividido, eu quero viver para Deus, mas eu ainda gosto de viver no pecado. Você tem que decidir, não dá para viver os dois, não dá, porque quem vive nos dois já está no pecado, não tem jeito. Você tem que escolher, se você quer viver para este mundo, viver para o pecado, ou se você quer viver para Jesus, porque Ele fez a parte dele, e dá agora a oportunidade para você sepultar esse pecado, essa vida que você vive, para viver em novidade de vida para Ele. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome do Senhor.